noite! Está começando mais um Quer Fazer Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada por abrir novamente as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a nossa TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. No Quer Fazer Entrevista de hoje, iremos descobrir como a arquitetura sacra une a arte, a fé e a devoção, criando espaços sagrados que encantam os olhos e tocam as almas. Para esse bate-papo, estamos recebendo o arquiteto sacro Bernardo Pascoal. Bernardo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha área de atuação e com certeza vai ser um prazer estar aqui com vocês. E comece explicando para a gente, qual que é o principal diferencial da arquitetura sacra para as demais? Então, a maior diferença entre a arquitetura sacra e a arquitetura convencional é que a arquitetura sacra é destinada ao culto, no caso da arquitetura sacra cristã, a liturgia. A arquitetura convencional, a funcionalidade dela é receber as pessoas para atividades comerciais, para moradia, Já a arquitetura sacra, ela é destinada à liturgia. É uma coisa bastante interessante para a gente se apegar nisso, Que sacro é o que é destinado à liturgia, que é diferente do religioso, O religioso é destinado à devoção popular. Já a arquitetura sacra, que seria mesmo destinada à celebração da missa, da liturgia. Bernardo, quais são aí as características e os principais elementos utilizados na arquitetura sacra? Então, como eu disse anteriormente, a arquitetura sacra é a arquitetura destinada à liturgia, Então, a gente tem alguns elementos que são prioritários para a celebração da liturgia, o que nós chamamos de polos litúrgicos, Que é principalmente o altar, o ambão e a sédia. E aí a gente também tem as outras objetos destinados à liturgia, como a pia batismal, o confessionário, o átrio, que são elementos arquitetônicos que são necessários para a celebração da liturgia. E a gente sabe que vai muito além aí só de programar um ambiente, de visualizar um ambiente. Qual que é a importância da arquitetura sacra dentro da vivência dos fiéis ali na igreja? Isso é uma coisa interessante, porque às vezes acontece de forma subconsciente, Mas a celebração litúrgica, se pararmos para analisar bem, ela é totalmente estética. O ato litúrgico, o ato ritual, ele é totalmente estético. E a arquitetura e a arte, ela vem justamente para induzir, muitas vezes de forma inconsciente, o fiel ao que está sendo celebrado, a transcendência do mistério que ali está sendo celebrado. Então, por isso a gente tem uma abertura maior, digamos assim, em espaços, em igrejas, em templos mais bem adornados, com arte, bem projetados, bem iluminados, Porque ele, de forma inconsciente, abre o nosso espírito, digamos, ao encontro consagrado. Ou seja, é uma conversação, tudo tem que conversar e transmitir o que de fato as pessoas estão ali, a palavra, o amor de Deus. Exato. E falar em casa. Não tem coisa melhor do que voltar para a nossa casa. A gente pode estar viajando, uma viagem maravilhosa, mas quando abre a porta, fala, nossa, que bom estar em casa. E nós estamos falando da casa de Deus, a casa que acolhe. E é justamente esse pensamento que vocês têm no ato ali de criar, fazer essa construção? Quando pensamos no prédio de uma igreja, como eu disse, a gente precisa estar ligado à celebração litúrgica. Porém, existem alguns outros elementos que nós podemos e devemos levar em consideração na hora de projetar a igreja, que são principalmente os materiais. Os materiais tendem a remeter, tendem a remeter inconscientemente a essa
questão do lar, como, por exemplo, a madeira, a pedra natural e outros elementos, né, que inconscientemente trazem o aconchego para o espaço. As cores, né, mandam muito como as pessoas irão absorver e se sentir nesse espaço. Então, são esses elementos que trazem um pouco de casa para a igreja, né, para a casa de Deus. Mas também, ao mesmo tempo que a casa de Deus, né, também a gente não pode esquecer da questão litúrgica, né, da função de templo. Então, não só isso, né, precisa ser considerado. Várias outras questões são levadas em consideração aí. E é por isso que a gente, é um dos motivos, né? Claro que todo o ambiente conta, mas a gente se sente tão à vontade na casa de Deus e tudo ali tem uma história, tem um porquê, não é simplesmente colocado ali, não é verdade? Exatamente, tudo necessita ter um sentido, né? Digamos, uma função para levar as pessoas que ali se encontram à transcendência, né? E ao encontro com o sagrado. Mas no próximo bloco a gente vai entender melhor sobre essas funções. Nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós ficaremos aqui, esperando por vocês. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Já estamos de volta com o nosso Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre arquitetura sacra. E para esse bate-papo, com muita alegria, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o arquiteto sacro Bernardo Pascoal. Bernardo, agora nós iremos ver algumas fotos para você comentar um pouco para a gente sobre elas e sobre a arquitetura nelas. Ok. A primeira foto é um batistério, né, uma pia batismal de uma capela que nós fizemos, que é a Capela São Sebastião. E a ideia dessa pia batismal foi justamente a ideia de imersão. Portanto, porque as primeiras pias batismais, né, eram de imersão. Mas com a evolução da arquitetura, né, o desenvolvimento da arquitetura sacra e o tempo, ela foi mudando para atender, né, a liturgia vigente. Hoje a gente já tem uma abertura maior para essa questão do design da pia batismal e vem se resgatando essa ideia de imersão, né, dos cristãos primitivos. Então, esse projeto ele visa justamente relembrar a ideia da imersão. Portanto, a pia batismal ela fica como se fosse em a espiral, né, no sentido de imersão, e a partir dela tem uma fonte que jorra. E dessa pia batismal, ela tem 4 aberturas, 4 rasgos de onde escorrem, né, essa água da pia batismal que simbolizam os 4 rios. e ela é muito moderna, né? Essa estrutura Exatamente, é muito moderna. exatamente. Um desafio que eu falo do nosso escritório é fazer uma conciliação entre o clássico, né, e o contemporâneo, porque as pessoas ainda têm a ideia, né, da arquitetura tradicional, né, e hoje com pós-modernismo e pós-concílio Vaticano II, né, a arquitetura sacra ela toma uma outra característica mais contemporânea, porém algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de leitura, né? Muitas pessoas falam que as igrejas modernas não são tão orantes, né? Mas a gente tenta trazer um pouco
né, dessa estética contemporânea, ligada aí com inspirações, né, na estética mais clássica. É aquela modernidade sem perder o sentido. Exatamente, exatamente. E nessa próxima foto a gente tem aí lustres, imagens. Fala um pouquinho pra gente sobre. Eu tento, né, ter muita sensibilidade à comunidade, a quem se destina o projeto. Então, eu digo que eu sou mais moderno, né, gosto mais do estilo contemporâneo. Porém, a arquitetura, né, a igreja, a capela, ela é destinada a um povo. Então, não adianta eu fazer uma coisa que eles não irão se identificar. Então, nessa capela, já com uma pegada mais tradicional, inspirada no estilo gótico, né, a intenção foi trazer um espaço de oração. Portanto, a gente propôs esse relicário, né, essa peça de madeira, onde se tem o sacrário dentro dela, né, mas a ideia é criar justamente um espaço mais contemplativo, né, destinado à oração. Nossa, ficou linda, todo esse cuidado e realmente é bem acolhedor essa luz. Sim. É muito acolhedor. Fala um pouquinho pra gente sobre a próxima. Essa outra imagem ela já mostra ela aberta, né? Que é com o sacrário exposto, né? Que também acredito que no dia a dia ela será usada mais dessa forma, né? Com o sacrário exposto. Mas a gente fez essa opção de poder fechar a porta do relicário, né? Porque existem alguns momentos da liturgia, como por exemplo na Quinta-feira Santa, né? Em que é recolhido o Santíssimo, né, até no próximo sábado, que é o sábado da Aleluia. Então, a gente pensou nesse detalhe aí, para haver esse recolhimento, né, fechar dentro do relicário e depois poder exibir novamente para adoração. E eu estou reparando que elas assim são cores claras, suaves. Tem algum significado? A ideia dessa capela, que justamente uma capela de São José e é uma capela na zona rural, a ideia foi trazer um sentido mais calmo e tranquilo para ela. Por isso essa cor, esse tom de areia, né, é um tom um pouco mais clássico, né, que ele foi escolhido. E também porque trabalhamos muito a questão do contraste dos materiais e tons sobre tons, porque apesar de ter alguns elementos, né, vários elementos, na verdade, mais clássicos, a gente faz um contraste entre os elementos, principalmente da madeira, né, a cor das paredes e também a pedra que foi utilizada tanto no piso quanto no mobiliário, né, nos polos litúrgicos. Conseguiu transmitir. Obrigado. Nesse próximo aí a gente tem o altar. Exato. Esse altar, ele tem um fato interessante sobre ele, que ele é formado por 12 placas, né? São 4 placas de mármore de cada lado, que representam as 12 tribos de Judá. E a gente sempre tenta usar símbolos e elementos bíblicos, né, na composição do espaço, porque o espaço sagrado ele também precisa contar uma história, né? Nós viemos com 2000 anos de história, nós temos a Bíblia, né, que é justamente um livro que conta a história do povo de Deus. Então a gente utiliza por meio desses símbolos, né, contar a história e criar um sentido a mais na igreja, né? Como nós conversamos anteriormente, né, tudo na igreja precisa conversar, tudo na igreja precisa ter um sentido, né? Nada está ali por acaso, não é só estético. É claro que o elemento estético é muito importante, né? Mas não é só estético, precisa contar uma história, que no caso é a história do povo de Deus. E a gente vê aí que elas são todas iluminadas. Qual que é aí o cuidado com a iluminação, com a acústica dessas igrejas? A iluminação é um fator muito interessante porque, inconscientemente, a gente tem uma leitura do espiritual como algo iluminado, né? Desde as primeiras igrejas, desde as primeiras catedrais góticas, se tem um cuidado muito grande com a iluminação. Não exatamente uma iluminação muito clara, né? Muito branca, mas que se tenha uma iluminação que seja propícia ao culto, né, à celebração, mas que também traga essa sensação de transcendência. Então, há um tempo atrás, a gente sempre estava acostumado com igrejas muito brancas e muito claras, né? Mas isso, às vezes, atrapalha um pouco
como o fiel vai interagir, como vai transcender, né? Como o fiel vai participar da celebração litúrgica. Então a gente tem um cuidado de trazer uma luz equilibrada, né? Que não seja tão branca, mas que também não seja escuro, né? Porque claro que tudo precisa ser visualizado. E a questão acústica é extremamente importante, para se ouvir muito bem, obviamente, né, a palavra, e também por causa da questão do tamanho das pessoas, né, que às vezes geram um eco muito grande, ou a questão da música também, né, que é muito importante para a celebração litúrgica. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão. E hoje em dia a gente tem inúmeros materiais, né, e para poder auxiliar nessa questão da acústica na igreja. Qual que é a importância da simbologia para a arquitetura sacra e como ela é utilizada aí nesses projetos? Os símbolos são uma coisa bastante interessante, porque os símbolos eles têm um significado inconsciente desde períodos imemoriais. Desde o homem das cavernas, o homem faz a utilização de símbolos para se expressar. E o subconsciente faz uma leitura desses símbolos, né? E na arquitetura sacra não é diferente. A gente utiliza desses símbolos para transmitir aos fiéis, né, o que ali é celebrado, né? Portanto, o símbolo da cruz, né? O símbolo da cruz, em qualquer lugar que você vê, qualquer cristão vê uma cruz, remete a Cristo, né? Então, por isso a gente utiliza a cruz e tantos outros símbolos, como PX, o peixe, o cordeiro e vários outros, né, para transmitir ao fiel que ali está sendo celebrado. E muitas vezes a gente remete, mas nem sabe o porquê Exato. da utilização desses símbolos. E quais são aí os principais desafios encontrados por vocês nessa arquitetura sacra? Hoje o principal desafio que eu acho que na arquitetura sacra é unir a tradição à contemporaneidade. Porque a gente tem a ideia, a gente ainda tem um pensamento muito barroco, que eu costumo falar, né? Principalmente nós que somos mineiros, a gente tem a ideia de que a igreja ela é barroca. Mas com o modernismo, a igreja, o mundo todo mudou e a igreja mudou também, né? Com o Concílio Vaticano II. Então a igreja assume uma estética mais contemporânea, porque a estética da igreja ela precisa representar o seu povo. Então não adianta a gente fazer uma igreja barroca hoje em dia, porque ela não é a nossa realidade. Nós não somos barrocos. E nosso maior desafio como arquitetos, né, sacros, é conseguir fazer uma conexão entre essa tradição, entre esses 2000 anos de história da igreja, arte e estilo, com a contemporaneidade, né, sem perder a essência do sagrado. Né, como a gente vai criar essa estética contemporânea, né, com essa linguagem cristã, católica, que é realmente bastante difícil. Bernardo, nós iremos novamente para um breve intervalo, mas continue aí que ainda tem muito bate-papo para acontecer. Olá, meus irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pela TV Kefas. Eu venho deixar para vocês um convite para nos acompanhar todos os dias aqui na nossa TV do Bom Pastor, o programa Fé Católica. Agora de um jeito novo, com um apresentador novo, mas com o mesmo intuito, levar até vocês, a todos vocês, o conteúdo do grande tesouro da nossa fé católica. É aqui na TV Kefas, todos os dias, ao longo da nossa programação. Fiquem ligados e não perca essa oportunidade de aprofundar ainda mais na nossa fé católica. O meu abraço, fiquem com Deus e nós nos vemos por aqui. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7h da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Amados irmãos, amadas irmãs, acompanhem todos os dias comigo o programa Ave Maria às 18h da TV Kefas.
Eu aguardo você. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. A oração do terço é um dos meios pelo qual podemos aprofundar o nosso relacionamento filial com a Santa Mãe de Deus e vamos estreitando os laços de amor e amizade com a Santíssima Virgem. De segunda a sexta, às 6 horas da noite, o Santo Terço, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Kefas Entrevista, hoje recebendo o arquiteto sacro Bernardo Pascoal. Bernardo, referente à sustentabilidade e à preservação do patrimônio, como é aplicado na arquitetura sacra? O patrimônio, principalmente, como eu disse, nós somos mineiros, né? A gente tem um patrimônio histórico gigantesco, né? Que conta a história do Brasil, praticamente. Então, é muito importante a preservação dessas igrejas, né, desses altares, dessas imagens, porque elas contam justamente a nossa história. Porém, é um desafio muito grande nosso, tanto por questões de custo, né, que o custo de manutenção disso também é muito alto, quanto em questões de segurança também, né, que acontece de vez em quando a gente ouve, até com uma certa frequência, né, alguns roubos, porque recentemente até teve um roubo lá em Arraial da Ajuda, que violaram a capela para levar alguns castiçais e imagens, porque isso tem um valor, né, um valor de mercado muito grande. Mas nós, como arquitetos, né, temos esse dever de preservar o que já existe, né, e também fazer a adequação desses espaços para a celebração litúrgica atual. E é uma regra, uma coisa que ficou muito clara no concílio, né, e teve uma certa interpretação errada, porque no concílio se dizia que se preserva o que já tem, né, e adequa os espaços, e o que não tem se constrói novo, né, dentro da liturgia vigente, né, mas durante um tempo essa interpretação errada levou a desmantelar vários altares e várias igrejas, né, e se perdendo muita coisa aí no decorrer do tempo, infelizmente. Que é importante inovar, mas é importante também manter a história. Exato. Todo objeto ali, ele conta uma história, é importante que a gente mantenha isso. E conta pra gente, quais são as novidades da arquitetura sacra, o que tem aí de novo no mercado? Então, como eu disse, o nosso desafio é justamente saber interpretar, né, esse estilo contemporâneo, que às vezes é um pouco até abstrato, né? Mas a gente vê uma tendência muito grande à retomada da iconografia, uma pegada mais igual Cláudio Pastro, né? Que é uma referência muito legal assim para nós brasileiros, principalmente, mas hoje a gente tem grandes nomes aí, grandes iconoclastas, né, no Brasil, como referência. Mas Aparecida, por exemplo, né, que é uma basílica que teve uma leitura totalmente contemporânea do estilo bizantino, utilizando a iconografia como forma de adornar a igreja, né? E a arquitetura sacra auxilia ali na atração do turismo religioso? Sim, com certeza. Eu falo por mim mesmo, todo lugar que eu vou, eu sempre procuro conhecer as igrejas e o maior número de igrejas possíveis, né? Porque além da grande quantidade de arte, né, presente nas igrejas, a gente também vê ali um reflexo do povo, né, a que se destina, né? E hoje, como eu citei a Aparecida, né, a arquitetura, a basílica tem uma grande função também de turismo, né? Claro que a basílica ela serve propriamente para a celebração litúrgica, porém a basílica como monumento também é maravilhosa, né? Não tem o que se discutir sobre isso. Acaba sendo um atrativo. Um atrativo turismo. Bernardo, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de agradecer imensamente por compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, com certeza muito bom falar sobre arquitetura e arquitetura sacra, que é uma coisa que eu gosto tanto.
Muito obrigada. E aconteceu em Governador Valadares a Expoleste, em sua 19ª edição. Inclusive, o Bernardo estava lá. Sim. A TV Kefas também esteve presente. Acompanhe com a gente. A TV Kefas está na maior vitrine empresarial do leste mineiro, a Expoleste, em sua 19ª edição. Por aqui são 185 estandes tratando os mais diversos temas e trazendo inovação para a nossa cidade, além de movimentar a economia. Aqui você encontra empresários com o desejo de fazer bons negócios. Se você também procura por isso e diversão, é o lugar certo. É o primeiro ano, né? É meu primeiro ano aqui na Expoleste. Estou gostando muito da experiência. No começo eu fiquei meio receosa, meio com medo, mas no primeiro dia eu já gostei muito. É uma oportunidade da gente mostrar a nossa marca, divulgar a nossa empresa, né? Conhecer novas pessoas, mostrar o diferencial dos nossos produtos. Eu estou achando muito bacana, estou gostando muito. Uma experiência muito boa e espero que continue sempre assim. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar recebendo vocês aqui, né? A T8M está presente mais uma vez, né, no evento da Expoleste. É uma empresa que promove sustentabilidade, né, para a população do leste mineiro. Nós temos a unidade em Patinga, Valadares e Almenara. Estamos participando também da Feraz, trazendo qualidade de vida para a população, ou seja, além de uma economia financeira. Espero que venham visitar nosso stand, estaremos aqui até domingo com preços imperdíveis. E aproveito e agradeço a organização do evento, mais um espaço para a gente, e você por estar nos dando essa oportunidade de estar falando diretamente com o ouvinte ou espectador. Como vocês puderam acompanhar, é um momento que mobiliza a nossa cidade e também a economia. A você aí de casa, muito obrigada pela companhia de sempre. Continue acompanhando a programação da nossa TV Kefas e até o próximo programa.